Oi, alô? Isso. Muito bem, continuamos aqui no Arraial Cultural em Sombrio, essa festa maravilhosa, em honra da cultura e da arte. E agora estamos aqui com a Lívia Martins, mais uma escritora autoral, e está aí com seu primeiro filho, não é assim que a gente pensa? Com o primogênito Atlas. Isso. Boa noite, Lívia. Boa noite. Como é que virou escritora, Lívia? Eu comecei a escrever, na verdade eu escrevo desde os 12, assim. Eu escrevia, mas no começo eu escrevia pra mim, escrevia de brincadeirinha, né? E aí, nos 16 foi quando eu comecei a escrever Atlas, e eu terminei ali com uns 18 anos, mais ou menos, foi um tempinho. E eu sempre gostei muito de ler, e foi isso que me influenciou, né, a virar escritora. A leitura me fez querer ter a minha própria história. Como é que foi quando você entrou na escola, antes de começar a aprender a escrever, a ler, o que você pensava? Eu não... Nessa época, antes de ler e escrever, eu acho que eu não me importava muito, assim, com o mundo dos livros, né? Eu acabei sendo influenciada e levada a gostar da leitura por causa da minha mãe, que quando eu comecei a ler e tal, ela me levou na biblioteca de Sombrio, e aí foi quando eu descobri o mundo dos livros e eu queria ler cada vez mais. Todos os livros? Todos os livros. A questão é que quem quer ler livro, não quer ler livro para dizer que lê livro, né? Uhum. Quem gosta de ler livro, ele não gosta de ler livro, ele quer saber do mundo. Quer saber a história. É isso? É. Não é o ler livro, mas quer saber as coisas. Sim, e a gente viaja para todos os lugares e conhece todas as culturas e outros mundos. Tudo um livro. Até que você começou a escrever o Atlas. Você decidiu, como é que você teve a ideia de escrever o Atlas? Atlas, na verdade, surgiu... Atlas é um álbum musical de uma banda americana chamada Sleeping at Last, e é um álbum que gira todo em torno, assim, do universo, de planetas. Cada música é uma... Por exemplo, é a Terra, Sol, Lua. E aí eu pensei, seria legal se tivesse um livro com essa mesma temática, de, tipo, cada capítulo ser um planeta. E aí foi assim que surgiu a ideia. E cada capítulo do livro, deixa eu achar um aqui. Depois das fotografias. Cada capítulo dele é por exemplo, lua, sol ou uma estrela. A história, então... E a história, na verdade, ela não é sobre os astros em si, é um romance, só que ele envolve isso. Eu não posso falar muito sem dar spoiler, mas envolve constelações e planetas e... Um dos personagens, ele gosta, assim, de planetas e de estudar a parte da astronomia. Envolve essa parte. Tem uma paixão por astronomia. Isso. Onde eu desenvolvi essa parte. Você escreveu um mapa bem solitário, né, Olivia? Como é que foi? Quantas páginas tem o livro? Ele tem 445 páginas. 450 páginas aproximadamente? E escrever, eu sei na pele que não é fácil. Como é que foi? Isso, muitas pessoas me dizem que escrever é solitário e tal, mas no fim eu acabei não achando, a minha experiência não foi assim. Porque no começo, quando eu escrevia, por exemplo, eu escrevi um capítulo e eu tenho duas amigas que sempre leem tudo que eu escrevo. Então eu escrevia e aí eu mandava pra elas e elas liam e falavam, ficou legal, muda isso, não sei o quê. E aí acabou não se tornando tão solitário essa parte porque eu tinha alguém com quem compartilhar desde o comecinho, assim. Mas eu entendo, às vezes é difícil, às vezes a gente acha que ninguém vai querer ler, eu tô escrevendo, mas ninguém vai ver isso aqui, por que eu tô escrevendo? Eu sempre achei que se eu escrevo e vir pra alguém ler, eu vou começar a escrever para atender a expectativa da pessoa. Daí eu tenho isso, né? Então eu prefiro não mostrar. Não mostrar. Não ter uma expectativa e eu não querer. Sim. Porque isso pode influenciar. Sim. Quanto tempo então tu levou tudo isso pra fazer o... Foi em torno de 2 anos, mas eu sou uma pessoa que procrastina muito. Então, às vezes eu escrevia, sei lá, 4 capítulos em um dia e depois eu ficava 2 meses sem escrever. Eu sou muito 8 ou 80. Faz 12 anos que eu escrevi um outro livro. Essa parte da procrastinação eu tenho que trabalhar nela, porque é complicado. E aí acaba demorando mais, sendo um processo mais longo justamente por isso. E como é que foi o processo todo de quando tu decidiu que tá pronto? Que hora tu decidiu que acabou a história?
eu já tinha em mente mais ou menos o que ia acontecer no final. E aí acabou meio que se escrevendo sozinho o final da história. Mas ainda era assim, terminei. Mas será que eu tô preparada pro resto do mundo, fora da minha bolha, ler este livro e, sabe, colocar ele pra todo mundo ver? E aí depois demorou um tempinho, eu dei umas reeditadas e tal. Tinha algumas coisas que eu ficava, nossa, mas eu não gosto disso. E aí eu queria tirar, mas eu ficava, não, mas é importante pra história. E até essa tem coisa... essa do escritor, cada vez que lê o texto dele, ele muda de quer novo. modificar, justamente pra talvez tentar atender as expectativas das outras pessoas, sabe? Mas aí, como eu reescrevi depois de um pouquinho mais velha, uns anos depois, foi meio difícil de tipo assim, não, isso aqui era importante pra Lívia de 16, 17 anos, ela criou isso, então eu preciso manter isso, mesmo que a Lívia de 21 anos não concorde mais com isso. Perfeito. Então chegou a hora que isso ficou publicar. Foi difícil essa parte da editoração? Essa parte é a parte mais chata. A parte da escrita é muito boa. O problema depois é reescrever, diagramação, tem que achar alguém pra fazer capa. Eu quase enlouqueci achando pra fazer a capa, porque eu não gostava de nenhuma capa que era feita. E como eu não... Eu conheci a menina online, eu não sei nem de onde ela é. Eu conheci ela ali, aí eu gostei do trabalho dela e eu falei, eu já falei com 3 pessoas e nenhuma fez o que eu queria. Será que tu consegue ver essa ideia? E aí surgiu a capa. E eu tentei no começo por editora, só que é muito difícil editora conseguir publicação por editora, é complicado. E aí eu acabei optando por fazer numa gráfica mesmo, saiu, eu mesma paguei, né? Eu fiz o ISBN, né? Paguei o certificado. E aí foi assim que surgiu. O processo de publicação foi mais eu mesmo. Eu surtando e indo atrás. Daí a divulgação e o marketing todo familiar, então? Todo familiar. Família, amigos, tudo dessa forma. Você fez quantas cópias na primeira edição? 100. 100 cópias. Quer dizer, 100 cópias, mas daí vai pedindo, vai imprimindo, sai imprimindo assim. Não, foi 100 de uma vez só. Eu tenho 40 livros lá em casa. esperando. Não, mas tu lançou ele agora recentemente, né? Sim. Já tá ótimo. Isso é uma coisa que demora, né? Já superou minhas... Tu lançou ele? Eu lancei agora em julho. Dia 22 a gente fez o lançamento oficial. Tá certo, então, pra quem tá começando a escrever um livro, eu acho que não vai conseguir, qual é a tua mensagem? Principalmente não desistir, porque eu acho que a partir do momento que tu começa a escrever uma história, porque tu tem alguma coisa a dizer. E às vezes existem outras pessoas que querem ouvir o que tu tem a dizer e tu não sabe disso. E tu nunca vai saber até tu persistir e continuar. Então, parabéns. Obrigada. Já é um sucesso, mas vai ser um sucesso também, né? É um livro muito bonito, a capa muito bonita. E nós vamos dar uma olhada agora no dentro do livro da Lívia. Obrigado. Obrigada.